Será que vai caindo? Vai caindo. Gente, voltando com vocês. A conexão da live caiu. A internet, gente, não tá ajudando, mas nós vamos insistir, tá? Estamos voltando, então todo mundo pra cá, estamos retornando, né? Deu uma queda aqui na internet, mas já estamos de volta. Então cadê vocês? Voltem, povo, em nome do Senhor Jesus. Eita glória, grande é a peleja. Quando eu falo que a peleja vai começar pela internet. Meu Jesus, estamos de volta. Chama todo mundo de novo, gente, pelo amor de Deus. Aqui a internet não ajudou, deu uma queda agora aqui na nossa live, mas estamos de volta. Vamos insistir em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto... Então vamos mais uma vez, vou ler rapidamente o versículo que eu acabei de ler, que eu não sei se de repente, gente, se vocês ouviram o que eu falei. Então eu vou aqui rapidamente ler o versículo que eu estava lendo para terminar o meu pensamento, que está aqui na parábola das 10 virgens em Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Glória a Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu seu clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Vamos louvar ao Senhor enquanto o pessoal está chegando mais uma vez. Vamos louvando, enquanto isso o pessoal vai voltando para nossa live. Orem aí, gente, para que a conexão não caia de novo. Em nome do Senhor Jesus. O negócio está tremendo aqui hoje, mas vai em nome do Senhor Jesus. Vamos convidando o pessoal, que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós estamos adorando, você vai convidando o pessoal aqui nessa setinha para vir assistir a live conosco. Em nome do Senhor Jesus. Simbora. Elizabeth, Deus te abençoe com Cília Santos. Vamos adorar o Rei. Oh, glória. Cadê os adoradores aqui? São os adoradores. A sala do banquete já está preparada. Aguarda o novo de uma longa jornada. Não é tempo, não é hora da igreja do Senhor sucumbir. Como as 5 virgens loucas, muitos vão vivendo desapercebidos da sua chegada. Não é tempo, não é hora da igreja do Senhor sucumbir. Igreja, ele vem, acenda as lamparinas, prepara tuas vestes, o noivo vai chegar. E a qualquer momento a sua igreja ele vai arrebatar.
Jesus está voltando. A qualquer momento nós veremos o Senhor face a face. E nesse momento vamos entrar aqui com o nosso pastor Márcio Peixoto. E ele vai dar aqui continuidade a essa live, né? Com um tema que a gente já falou, né? As 7 trombetas do Apocalipse. E vamos ouvir agora o nosso pastor. Cadê ele? Pastor Márcio Peixoto. Cadê o senhor? Vamos ver aqui se ele já está por aqui. Pastor Márcio Peixoto. Ele vai entrar conosco agora e Deus abençoe o nosso pastor para que ele realmente seja unido nessa noite e preparado para nos dar essa palavra gloriosa. Paz do Senhor, meu pastor! Chegamos aqui, glória a Deus! É verdade. Paz do Senhor, Josi. Cadê Rômulo? Tá bem? Tá aqui, nosso, tá me auxiliando aqui nessa noite para ajudar a gente aqui a montar aqui esse cenário para a gente poder hoje dar todo o espaço mesmo para a palavra, porque essa live era para ter acontecido há 2 semanas atrás, não é, pastor? Lembrando isso para o pessoal que não puderam assistir. Nós gostaríamos de ter concluído já, mas as muitas obrigações, né? A vida pastoral, ela nos ocupa em muitas coisas e infelizmente não foi possível a gente dar continuidade, mas nos organizamos e graças a Deus hoje a gente vai dar continuidade à proposta que um dia nasceu no coração de Deus, né, e veio para o nosso coração, para que a gente possa, com a ajuda de Deus, trocar conhecimento. Eu sempre digo trocar conhecimento porque falar de Apocalipse, como falar de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, não é fácil e é uma matéria interpretativa. Eu sempre toco nessa tecla porque de repente alguém pode discordar, né, ter uma outra visão e eu respeito muito isso. E por isso que falar de Apocalipse é assim, apesar das dificuldades, é algo tão bom, porque faz com que a igreja volte a ter a sensação ou o sentimento a respeito das profecias bíblicas da volta de Jesus, e que o nosso objetivo, na verdade, é acordar a muitos para que voltem a viver essa realidade, porque a natureza está pregando, a política está pregando, os acontecimentos estão pregando que estamos chegando na derradeira hora, e é tempo de, como você cantou, né, de estarmos com as candeias acesas, esperando a volta do Rei. Exatamente. Eu quero, Josi, trazer aqui uma saudação para muitos irmãos ou alguns irmãos que estão participando conosco aqui de Porto de Pedra, de Capela, de Alto Sertão de Alagoas, Batalha, Rio Largo, Maceió. Então, alguns irmãos que estamos nos revendo depois de alguns anos, e acredito que eles estão aqui, ficarão conosco para a gente poder dividir conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Mas, Josi, eu gostaria hoje, a minha proposta, eu esperava, dentro dos meus estudos, que a gente pudesse hoje falarmos acerca da 5ª trombeta, da 6ª, e por fim irmos para a 7ª. Mas a grande verdade é que eu percebi que somente a 5ª trombeta ela é muito complexa para que a gente possa ter o entendimento do que João viu, não é? Através do seu arrebatamento de espírito na ilha de Patmos. E vamos tentar dissecar, né, esses versículos que se seguem das taças dos juízos de Deus que cairão exatamente pós arrebatamento da igreja. Eu sempre digo isso, que eu já disse isso uma vez, nós conversando aqui na live, que existem 3 povos na terra. Existem os gentios, que é o mundo sem Cristo. Existe a igreja, né, que nós fazemos parte dela, graças a Deus.
E existe Israel, que são os judeus, que é o povo da promessa, daqueles que estão aguardando ainda o Messias, não como nós estamos aguardando, mas serão enganados pelo anticristo, o cavaleiro branco, né? O homem do cavalo branco, de Apocalipse 4, mas nós estamos esperando o cavaleiro de Apocalipse 19, que é aquele que tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu gostaria, Josi, já se você me permite, a gente já iniciarmos lendo a palavra de Deus, que a proposta é essa, está em Apocalipse capítulo 9, e a gente poder debater e conversarmos sobre a quinta trombeta do Apocalipse. E para isso eu gostaria também de, assim como você incentivou os nossos amigos, nossos irmãos que estão chegando agora, que não saiam dessa live, que compartilhem com o maior número de pessoas, para que a gente possa compreender o que diz as Escrituras. Tá certo? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 9, Josi, versículos de 1 ao versículo 12. Vamos seguir naquela mesma... Sim, vamos seguir naquela mesma visão. Você lê, tá bom? Apocalipse 9, de 1 ao 12. Fica à vontade e pode começar a ler. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos eram semelhante ao cavalo de aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como os cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os dentes de leões. E tinham coraças como coraças de ferro, e ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e a grilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Até aqui, né, pastor? Até aí. Amém. Josi, para a gente nos situar e aos nossos irmãos, paz do Senhor a todo mundo que está dando a paz, é importante nós observarmos que as primeiras trombetas, da primeira à quarta trombeta, isso está em Apocalipse capítulo 8, versículo de 7 até o versículo de número 13, percebam que a Bíblia ela é muito detalhista, porque tanto a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta foi direcionada para a natureza. Estou recapitulando. A primeira foi ferida a terça parte da terra e toda a erva verde. A segunda trombeta, quando foi tocada, foi ferida toda a criação que tinha vida existente no mar. A terceira trombeta, quando foi tocada, foi ferida as fontes das águas doces. E a quarta trombeta foi ferida parte do sol, da lua e das estrelas. Perceba que os juízos de Deus, pós-arrebatamento, começa exatamente ferindo a terra. Até então, nas 4 primeiras trombetas, não nos diz as profecias
que essas sanções do juízo de Deus é para os homens, mas para a natureza. Mas a quarta trombeta vai terminar dizendo: ai, ai, ai. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa do restante das vozes da trombeta que hão de tocar. E esse primeiro ai é exatamente sobre isso que nós queremos falar, que é a quinta trombeta que vai ser tocada. Perceba, Josi, que você leu e quem está acompanhando, o seguinte, diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela caída do céu. O primeiro pensamento que nós temos que ter é saber quem era essa estrela. E para nós entendermos isso, nós teremos que voltar um pouco nas Escrituras, em Isaías capítulo 14, versículo 12. Por favor, Josi, encontre aí Isaías 14, 12, para a gente descobrir quem é essa estrela que caiu do céu. 14 e 12, não é isso? Por favor, leia para mim, por favor. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado por terra, tu que debilitavas as nações. Perceba que essa estrela aqui é o próprio diabo. O Senhor está rasgando o reino de Satanás, que é nos ares ainda hoje, e agora ele vem habitar na terra. Essa estrela que cai do céu também está escrito em Lucas 18 e 10, quando os anjos, quando o Senhor disse, o próprio Jesus disse: eu vi Satanás descer do céu como um raio. Está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 10. Leia, por favor, Josi. Lucas capítulo 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar, não, né? Aqui não é essa referência. Eu acho que é 10 e 18, se não me foge. Isso, 10 e 18, eu inverti. 10 e 18, por favor. Capítulo 10, versículo 18, diz assim: e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Exatamente. Então, a primeira ideia que nós temos que entender, para entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 9, do primeiro ai, ou a quinta trombeta, é que João viu o Senhor rasgando essa rede, esse reino de Satanás, e agora ele próprio, ele cai do céu. Há um segundo pensamento que nós temos que entender, que o Senhor dá poder a essa estrela, que é o próprio diabo, para abrir um poço, que ele chama o poço do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículo 2. Diz assim: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça de um poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com o fumaceiro saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. O versículo 2, a gente precisa entender que aqui está falando de incalculáveis. Aqui não dá para calcular o número do que está saindo dentro desse abismo, que são demônios, e a gente vai ver isso mais à frente. Eles estão sendo soltos desse poço do abismo, que Judas, o escritor Judas, ele vai falar sobre esse poço do abismo, e sai milhões e milhões de demônios com um objetivo. Repito, a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta, a visão era ferir a terra. Mas agora esses demônios, eles estão sendo soltos com um único objetivo. E o objetivo agora não é matar, é ferir, é causar sofrimento, é causar dores. E o que eu acho interessante é que João disse que foram tantos, está aqui no versículo 2, que chegou a escurecer o sol e o ar. Meus irmãos, é um cenário apocalíptico. Isso parece um filme de Hollywood que João está sentado numa cadeira e assistindo. Mas o que está aqui na Bíblia, assim como sempre esteve na Bíblia, que um dia Jesus viria, morreria numa cruz, e tudo isso aconteceu, o que está acontecendo aqui, o que está escrito, nós estamos aqui conversando com vocês,
também vai acontecer. A mente humana, o homem carnal, o homem material, ele não aceita isso, Josi. Como é que isso vai acontecer? Então, a mente dele não concebe essa visão nem essa revelação. Mas nós que temos a palavra de Deus e fomos chamados por Deus, nós temos de Deus essa obrigação de ensinar as verdades para aqueles que vão ficar. É verdade. Hoje a porta da graça está aberta, estamos falando do amor de Deus, convidamos as pessoas, porque nós sabemos que haverá as sanções ajuizadoras de Deus para as pessoas que estão rejeitando o seu filho. Por isso que é importante nós entendermos o que está acontecendo aqui, para que cause em nós um temor, para que cause em nós um verdadeiro arrependimento, porque isso vai acontecer, não é para a igreja. A igreja não estará mais aqui. Isso aqui é para as pessoas que aqui ficarem. E dentre os que ficarem, infelizmente, irmã Josi, não é somente os gentios e os judeus, mas muitos que estão na igreja, mas que não vivem o verdadeiro evangelho. Muitos que até já viveram o verdadeiro evangelho, mas esfriaram. Muitos que eram verdadeiros vasos nas mãos de Deus, mas desistiram, perderam o prazer. E essa perca do prazer, e você foi muito feliz quando leu Mateus capítulo 25, que houve um adormecimento, um sono espiritual. Umas acordaram, mas acordaram com reserva. E outros acordaram, infelizmente, e a lamparina estava vazia. E não houve mais tempo. Percebam que elas foram comprar, mas a porta fechou. Então, meus irmãos, há uma necessidade que nós entendamos isso. O juízo de Deus vai descer sobre a terra, vai. E aqui João viu o próprio diabo, a estrela, o diabo caiu do céu e abriu, ele tem uma chave na mão, é a chave do poço do abismo. Ele vai abrir esse abismo. E ele viu que essa fumaça, na verdade, eram demônios que vinham para atormentar, que nós vamos ver isso no decorrer da mensagem, ao ponto de escurecer o sol e o ar. Só que esse escurecimento do sol e do ar é literal. Isso vai acontecer de verdade quando a igreja for arrebatada. E esses demônios que vieram, João diz aqui no versículo 3, Josi, do capítulo 9 de Apocalipse, veja o que é que ele viu. Por favor, versículo 3, leia para nós. Apocalipse 9:3. Mantenha aí marcado Apocalipse 9, que ele vai precisar dele. E da Veja o que fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Ô, glória! Há uma outra verdade, há uma outra verdade que eu preciso dizer aqui, porque alguns estudiosos, eles dizem assim, ora, se a igreja foi arrebatada, quem são esses homens que têm o selo? Ora, se a igreja não está mais na terra, então esses gafanhotos que são demônios, eu vou provar, porque João, ele tinha o tempo que João vivia, ele tinha que contar exatamente a mente. Você sabe que nessa época a ciência não era tão desenvolvida. Então o que Deus mostrou a João, ele contou ipsilíteres. Mas Daniel capítulo 12 diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E o Espírito Santo nos abre o leque do entendimento para entendermos isso aqui. Isso aqui, esses gafanhotos, não são gafanhotos literais. Por quê, pastor? Porque perceba, José, que você leu que ele diz que são gafanhotos, mas tem poder como quem tem os escorpiões da terra. Os escorpiões, verdade. Aí, para nós entendermos isso, eu nunca fui picado, eu já orei por pessoas que foi picada. Também não. José, as pessoas que foram picadas por escorpião dizem que a dor é algo, sabe, que eles vão no outro planeta e voltam. E volta, verdade. O que João está dizendo aqui
é que as dores que esses demônios irão criar nos homens é tão latente. E ele não teve como explicar a dor, disse assim, são como dor de escorpião, mordida de escorpião. E detalhe, Josi, esses demônios não terão poderes sobre os homens selados. E esses homens selados são exatamente os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel, que estarão na terra para pregar o evangelho. Que infelizmente a interpretação do Sr. Charles Russell, dos TJs, dizem que são os que vão ser, o que vão ficar aqui na terra para herdar a terra, porque eles nem têm certeza que vão herdar. É bom esclarecer Mas isso, pastor, porque tem muitas pessoas que ainda pensam assim. É bom esclarecer essa parte aí. Exatamente. Irmãos, a igreja que vai ser arrebatada, João diz que são milhares de milhares como grão da areia da praia. Da praia, ô glória! É, exatamente. Desde Adão até nós. Não dá para contar o número dos salvos. Só quem sabe esse número é Jesus. Esses 144 mil são 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, que ficarão para pregar o evangelho do reino. Porque o evangelho da graça que nós estamos pregando, a porta vai se fechar. Mas Deus ainda dará oportunidade àqueles que aqui ficarem. Veja o amor de Deus. Mesmo depois do arrebatamento, o Senhor vai continuar enviando missionários para pregar aos homens, e eles não serão salvos mais pela graça, agora serão salvos pelas suas próprias vidas. Eles vão perder as suas vidas, derramar o seu sangue por amor a Jesus. Então esses demônios, esses gafanhotos que têm poder como ferroada de escorpião, que João viu, eles não terão poderes sobre os homens selados. E essas pessoas seladas são exatamente os 144 mil. Mas nós vamos continuar. A conversa está esquentando, está ficando boa. Ô, glória. Vamos para o versículo 5 dá agora. Glória aí, crente. Eita, manda o povo dar glória, porque essa palavra, pastor, ela é tremenda. A gente precisa muito dessas palavras escatológicas. E é muito importante. Então, você que está me ouvindo, eu vou fazer mais um apelo mais uma vez. Dá uma pausazinha aqui, pastor, dá uma descansada, beber uma aguinha. E vou dizer aqui para vocês, gente, isso é muito importante. Coloquem o dedinho nessa setinha, assim, compartilhem, mas compartilhem com força. Você não sabe a importância desse assunto, dessa palavra que a gente está aqui, nesse exato momento, passando para vocês. Isso é muito difícil alguém fazer uma live com esse tema. Então, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a alcançar o máximo de pessoas possível nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. E fique à vontade, pastor. Josi, já que você abriu esse gancho, as pessoas estão me pedindo para que a gente divulgue no YouTube. A gente está divulgando a primeira live, já está divulgada a primeira live, já está lá a segunda live, e nós vamos colocar posteriormente esta live também. Então, não se preocupe. Se por alguma razão você não conseguiu passar essa live para uma pessoa que você quer que assista, depois a gente vai colocar o link para vocês assistirem. Então, segue muita gente aqui que é para abrir logo o arraste para cima, né, pastor? Para ficar mais fácil para vocês compartilharem. Porque a gente vai colocar no YouTube, sim. Ô, glória! Amém. Vamos lá. Versículo 5, Josi, do capítulo 9. Veja o que é que diz aí esses escorpiões. Qual foi o poder que foi lhe dado? E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem, exatamente como o senhor acabara de falar. Josi, percebam que o que está acontecendo aqui nunca houve na face da terra. Verdade. É nesse período, gente, é nesse período dessa taça da ira de Deus já sendo derramada, e nós vamos ver isso, que a morte fugirá dos homens. Os homens terão ânsia de morte e não vão morrer. Eu não sei se alguém que está aqui na live já teve a oportunidade de ver pessoas tomarem morfina ou tramal, quando a dor está assim tão extenuante que eles não aguentam mais. Eles pedem aos médicos, pelo amor de Deus, apliquem em mim morfina ou tramal, porque eu não aguento de dor. É exatamente isso que esses demônios irão fazer com a humanidade. Só que essa dor, Josi, é uma dor na alma.
Eu sei que você e eu e tantos que estão nos ouvindo já perderam pessoas que a gente amava, uma mãe, um pai, um tio, um irmão. E aquela dor que a gente sente quando vê aquele caixão descendo e não tem medicação do mundo que passa. É verdade. É essa dor, viu, multiplicado por muito, que João viu nos homens. Porque esses escorpiões, esses demônios, eles vinham para roubar a paz dos homens, ao ponto de causar tanto sofrimento, que eles vão desejar a morte. E a Bíblia diz que por 5 meses, a Bíblia fala, João viu o número de dias e meses, 5 meses, a humanidade estarão aqui gritando, gemendo, desesperado de dor. E para quem ficar também, Josi. Até para aqueles que serão depois mortos pelo amor de Jesus, estando vivos nessa época, eles também sofrerão, porque o domínio do mundo espiritual agora está na mão do diabo. E ele está fazendo exatamente isso com a humanidade. As pessoas hoje as pessoas zombam do Evangelho, não querem Jesus e até brincam. Mas eu queria que os irmãos entendessem que isso aqui é real. Que infelizmente fazem mais de 10 ou 15 anos que eu não ouço mais mensagens como essa. Que não há mais despertamento no coração do povo de Deus sobre isso. Mas isso é real, isso é literal. Assim como o arrebatamento será real para nós, isso vai acontecer. Satanás vai descer do reino dele, vai abrir o poço do abismo, os demônios surgirão, vai ferir os homens, ao ponto em que eles sofrerão durante 5 meses e desejarão a morte. E a morte irá fugir deles. Pela angústia da alma. E detalhe, gente, esse período não é para ferir a terra. Repito, isso aqui é os juízos de Deus sobre os homens que não aceitam mais ao Senhor, que não aceitam mais a palavra da verdade, que tudo é relativo, que zombam da gente. Mas isso vai acontecer. Mas eu quero dizer aos irmãos, para a glória do nome do Senhor, enquanto isso estiver acontecendo, eu e você, que somos salvos pela misericórdia de Deus, estaremos celebrando nas bodas do Cordeiro. Oh, glória! A igreja estará no céu celebrando as bodas do Cordeiro. Nós não teremos essa visão ajuizadora de Deus, porque para nós agora é novo céu, é nova terra. Nova terra. E lá não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá enterro. Não. Estaremos celebrando naquela grande mesa durante os 7 anos, para a glória de Deus, as bodas do Cordeiro. Quando o Senhor vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que é preparado para vós desde a fundação. É nessa época que estaremos lá em cima, gozando das benéfices de Deus, das promessas de Deus, lá no céu. Mas aqui, os homens que aqui estarão passando por isso. E o objetivo, repito, é direcionado aos homens. Isso desde aquele que estiver no palácio, lá em Dubai, tomando um cafezinho de R$1 milhão, até o pobre do sítio que não tem nada. Eles estarão passando por isso. Versículo 6, Josi, para a gente apertar mais isso aqui. Versículo 6, o que é que diz? E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. E desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Oh, glória. O texto da Bíblia Vida diz assim, e eles desejarão ardentemente morrer. É mais profundo ainda. Né? Muito mais profundo. Você desejar a morte e desejar ardentemente. Você procurar a morte e a morte vai estar presa. Meus irmãos, isso é para que nós, como Igreja de Cristo, despertemos. Anunciamos essas verdades para aqueles que nem sabem que na Bíblia tem um livro de Apocalipse. É verdade. E quando lê, diz assim, eu não vou ler isso aqui não, que eu não entendo, mas hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, descortinando essas verdades. Por isso a necessidade, não para, eu repito, eu sou ruim, eu já disse isso aqui a Josi, eu não sou de estar fazendo isso aqui, essa parafernália de internet, não, eu sou do tempo da agenda ainda. Somos dois.
Somos do dois. tempo da agenda, do Walkman, daquelas coisas. Mas a gente precisa entender que o nosso povo precisa ouvir isso, que despertem. Despertem do seu sono. A volta de Jesus é uma realidade, também o juízo de Deus é uma realidade. Então, As pessoas estão muito deslumbradas com esse mundo, pastor. Muito deslumbradas com esse mundo. Muito acomodadas e confortáveis neste mundo. É verdade. Então, Josi, os homens desejarão ardentemente buscar a morte. E a Bíblia diz, e a morte fugirá deles. A grande pergunta é, pastor, como serão esses demônios? É aqui a partir do versículo 7, Josi, e a gente vai até o final, o versículo 7, é que a Bíblia ela abre o leque da revelação para nós entendermos como esses demônios atuarão. Porque João começa a dar uma visão desses demônios, que João viu como gafanhotos, mas aqui no versículo 7, ele começa a dizer as formas desses demônios. Josi, são demônios personificados. Nós sabemos que os demônios não têm corpo, né? Como anjos não têm corpo de carne e osso, mas eles agem com permissão, com a permissividade dos homens. Então são demônios que usarão homens e mulheres para levar o homem ao sofrimento, para que eles possam sofrer as sanções da ira de Deus. Versículo de número 7, ele começa a dizer a semelhança ou aspecto desses demônios. Vamos lá, José, leia o versículo 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao cavalo aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Mas... Segura aí. Vamos tentar de novo. O seu aspecto dos gafanhotos era semelhante ao que a cavalos. Aparelhados para a guerra. Preparados. Isso aqui fala para a guerra. Para a guerra. Isso aqui, gente, fala da força do deslocamento desse exército. Dessa rapidez, porque eles só têm 5 meses para atormentar a humanidade. E quando João vê eles como a força de um cavalo em deslocamento preparado para a guerra, ele está dizendo, isso vai se espalhar tão rápido desse abismo que vai se abrir para a humanidade. E João viu a força, o preparo desses cavalos, e João diz assim, como que tivessem preparados para uma guerra. E quem vai para uma guerra não vai brincar. Vai para arrebentar. Quem vai para uma guerra vai com um objetivo. O objetivo é causar dor, causar morte e causar sofrimento. Verdade. E destruição. Só que aqui eles não vão poder matar, porque a morte vai estar presa. Entendeu? Então, primeiro, vai ser pior, né, pastor? Vai ser muito pior. Porque as pessoas vão sentir as dores e não vão ter como se aliviar. Não vai ter morfina, não vai ter nada que alivie as dores. Vão ter que suportar essas dores constantemente, sem nenhum alívio. É triste. Perfeito, José. Perfeita a sua colocação. Então, quando ele viu os gafanhotos semelhantes a cavalos preparados para uma guerra, ele também viu nas suas cabeças uma coroa, não foi isso, José? Não diz assim? Coroa como de ouro. Semelhantes ao ouro. Isso. E o seu rosto era o quê? Eram como rosto de homens. Segura aí, segura aí. Rosto de homem. O homem, todos nós sabemos, que é a pérola da criação de Deus. Mas esses homens que são a pérola hoje, eles não quiseram Deus. Eles zombaram de Deus. Eu esses dias ouvi uma propaganda, isso foi postado, infelizmente eu devia ter tirado um print na internet. Eles fizeram um desenho e muita roupa no chão, assim, sem pessoas, e eles dizendo assim, ainda bem que essa praga de crentes foram arrebatadas. Eu achei muito interessante essa visão, que alguém postou
dizendo exatamente que o que os homens maus querem é se verem livres da igreja. Ele dizendo assim, ainda bem que a praga desses crentes foram arrebatadas. Quando João viu ele roxo de homem, ele está dizendo o seguinte, ele está dando titularidade a homens possuídos por demônios. Entendam isso. Homens possuídos por demônio, com a inteligência ultra, super, que não dá para a gente entender, que estão preparados exatamente para fazer o mal à humanidade. Porque o anticristo, Josi, isso está escrito lá em Daniel, capítulo 11, versículo 37. Diz que o anticristo, ele negará os seus deuses e não terá a afeição das mulheres. Ele está dizendo que ele é um homem tão egoísta que ele vem para causar males. E o seu exército que vai seguir, e eu queria deixar um detalhe como alerta, e eu dizer isso no final, mas está vindo agora. E outro dia eu disse aqui numa live, quem revê as lives, você vai perceber que eu disse que o relógio de Deus é Israel. Foi. Você lembra disso? Lembro. O relógio de Deus é Israel. Foi a primeira live que a gente fez. A primeira. E domingo agora, mais uma vez, o ponteiro do segundo mexeu. Por quê? Perdeu as eleições como primeiro-ministro, aquele nome dele parece-me que é Netanyahu, que era amigo de Bolsonaro, que era amigo da família. Eles perderam para a esquerda, Josi. Meu Deus. A esquerda tomou os Estados Unidos, a esquerda agora tomou Israel e agora só ficou o Brasil. Meu Deus. Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Josi, a gente vai ver em futuros estudos, se houver tempo, que da cabeça da besta surgiram 10 chifres. Esses 10 chifres são governos, são países. Eu não vou entrar aqui para não misturar. E por incrível que pareça, essa semana estava reunido o que eles chamam de G7. Não sei se você viu isso no jornal. Que são os países desenvolvidos que estavam reunidos em um determinado país. Se alguém tiver lembrado e assistiu, me diga o país aqui na live, que eu esqueci. O G7, que vão dar 1 milhão de doses aos países pobres, que vão e tal, enfim. Sim. Só que quando eu vi isso, Josi, eu lembrei da profecia da besta, eu acho que é Apocalipse 13, que os 10 chifres serão dominados e surgirá uma ponta pequena de Daniel, capítulo 9, que é o anticristo. Então, para se completar, só faltam 3 nações juntar ao G7, porque não será mais G7, será G10. G10. E quando o G10 estiver pronto, eles vão clamar pelo anticristo, e o anticristo surge como o grande solucionador de tudo, e Salvador aí o da mundo pátria, vai né? estar. Exatamente. Só que, antes que esse anticristo surja, Jesus vem nos buscar. Eu creio, glória a Deus. Aleluia. O que eu estou dizendo para vocês, gente, é que já está tudo pronto, tudo preparado para a volta de Jesus. Israel, repito, perdeu o governo da direita e agora foi o da esquerda, que é um moço chamado Naftali, o nome dele. Ou é Naftali ou é Naftali. E é um homem completamente esquerdista, que vai tentar seguir o mesmo padrão, e foi noticiado por um dos, não sei se foi, um dos programas da Globo, dizendo que o Brasil agora tornou-se um país isolado, porque toda a política do mundo é socialista e esquerdista. E nós estamos isolados do mundo, ficou só o Brasil. Até quando, eu não sei, porque vão fazer de tudo para derrubar o presidente, que é amigo da família. Não estou dizendo que ele é o salvador do mundo, mas que é amigo da família e da igreja, que ainda permite os cultos, mas que nós estamos como a ilha, cercado por todos os Deus lados. está poupando o Brasil ainda, acredito eu, porque ainda existe uma igreja remanescente e poderosa aqui no Brasil, de crentes que falam a verdade, que vivem a verdade, mas eu não sei até quando.
Até quando? Não sei se Deus vai permitir que esse presidente saia, que a esquerda exija que os crentes sejam presos, não sei. Eu só sei que afunilou de vez e que a qualquer momento, eu creio, nós não viveremos a grande tribulação. Estamos vivendo o princípio das dores, as dores estão aumentando, mas a qualquer momento o céu vai se rasgar. Oh, E glória! Jesus vai nos buscar. Louvado seja Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Então os gafanhotos, eles tinham força de cavalo, rosto de homem, que fala de homens inteligentes intelectuais, mas também tinha cabelo. Veja aí, Josi, por favor. Versículo 7 ainda. Diz aqui. Rosto de homens. E tinham cabelos como... E tinham Versículo 8 agora. O 8. E Versículo tinham 8. cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. E tinham Para um coraças... pouquinho aí, Josi. Pronto. Para um Tinha pouquinho aí. cabelos Rosto como de cabelos de mulher, mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Ponto. cabelo de mulher, veja. E dentes como Cabelo de leões. mulher e dentes de leões. Josi, o que o João está vendo aqui é um mundo mergulhado na prostituição, na sedução, o ressurgimento do espírito de Jezabel. João está vendo aqui, Josi, um país completamente entregue a todos os tipos de prostituição, inclusive do terceiro sexo, que ninguém pode hoje mais falar, porque senão é processado, pois Verdade. eles são defendidos em todas as áreas. Aqui no shopping, eu queria deixar essa discussão para vocês aí, que aconteceu um fato aqui em um dos shoppings de Maceió, com um homem transexual, ele é um homem, mas é transexual. Ele foi impedido de entrar no banheiro das mulheres, e o juiz deu causa-ganha para ele, processou o shopping, processou o vigilante que não deixou entrar, processou todo mundo e deu causa. Ou seja, um homem, que ele é um homem, apesar de ser trans, mas é um homem, o órgão genital masculino, agora pode entrar no banheiro das mulheres a hora que ele quiser. Meu Deus. Eu estou citando esse exemplo para dizer que nesse tempo aqui, nós estaremos vivendo literalmente uma Sodoma e uma Gomorra. E quem não lembra do tempo de Jó, quando os anjos entraram na casa de Ló, eles quiseram abusar dos próprios anjos. Veja a mentalidade desses homens e que nós estamos caminhando para isso, viu, gente? Uma releitura, Ninguém né, se pastor? engane. É uma releitura Nós... de que foi vivido lá em Sodoma e Gomorra. Nós Exatamente. estamos vendo agora. De uma forma Agora... diferente, mas é o mesmo pecado. E vai piorar, Josi. O que João está vendo aqui é que esses demônios irão possuir pessoas e que vai piorar. E que haverá verdadeiras... O que acontecia antes dessa pandemia nos carnavais, lá no Rio e São Paulo, isso vai acontecer em todos os tempos, no meio da rua. Meu Deus. Isso será uma coisa natural, perder-se-ão os valores familiares. O mundo viverá um período de completamente entrega, o que né? os pregadores Entrega chamam total. de sexomania e sexolatria. Isso assim, ao ar livre. Esses demônios, eles virão para isso. Também. Rosto de mulheres, que fala de sedução, espírito de prostituição, inversão de valores. O mundo estará vivendo os valores invertidos. É o vale tudo, aceita-se tudo e acata-se tudo. E você não vai ter direito de escolher, você tem que aceitar. Entendeu? É um período onde você vai ter que aceitar toda essa proscratinação, toda essa sexualidade. Que Deus tenha misericórdia e que as pessoas despertem, porque vai ser uma perversão total que o mundo vai estar vivendo. Rápido como cavalos, inteligentes como homens, rosto de mulheres que fala de prostituição e agora fala de dentes de leão. Como de leões. Isso é símbolo
de crueldade e destruição. Perceba que a coisa está se afunilando e agora João vê eles saindo da sexolatria e indo para uma destruição aonde as drogas, nessa época, estarão sendo vendidas na esquina como quem vende feijão. Meu Deus. José, essa pandemia, para quem acompanha, nunca houve tanto feminicídio. Nunca na história maridos matou tantas mulheres. É verdade. Nunca crianças foram estupradas como agora. Jogadas de cima de prédio. Mortas por um pai e por uma mãe. Meu Deus, que mundo é esse que estamos vivendo? Não, criança. Eu estou falando de criança. Recentemente aqui em Alagoas, uma criança de 3 meses, pasmem, 3 meses sendo estuprada pelo pai. Eu confesso para você, Josi, eu jamais imaginaria que nos meus 50 anos de idade que eu tenho, eu poderia ver, me desculpem a palavra porque eu não tenho outra, mas verdadeiras bestas cruéis dentro dos homens, matando suas esposas, matando seus pais para roubar o dinheiro e a casa para trocar por droga. Crianças recém-nascidas sendo jogadas, mães permitindo que o filho seja morto para poder ter um emprego. Ao espírito anticristo que tem dominado a humanidade. E a igreja, gente, precisa acordar. A igreja precisa entender isso. É tempo de anunciarmos o evangelho a tempo e a fora de tempo a todas as pessoas, porque o mundo está ficando um lugar insuportável para nós. Essa é verdade, pastor. Você usou a palavra certa. Insuportável, é verdade. Há uma nuvem de demônios que domina as pessoas. E detalhe, gente, parece que a cada dia que passa, eu estava conversando recentemente com um grande amigo meu, Sérgio, ele disse, Márcio, se Jesus demorar mais um pouquinho, mano, eu não sei o que mais será da igreja. Eu não sei mais o que será. Porque as pessoas não perderam o interesse. Perderam completamente o interesse de tudo. Querem ficar trancados dentro de um mundo virtual. Não querem mais orar, não querem mais jejuar. Escola bíblica está na UTI. Não querem mais aprender a palavra. Os cultos de doutrina, para quem tem, para quem vai, é raridade. Quer dizer, está havendo um esfriamento generalizado. Mas eu glorifico a Deus que ainda tem os Elias. Oh, glória. Ainda tem as Déboras. E que nós precisamos, você que está me assistindo, falar verdades de Deus. Me desculpem com essa coisa de você estar usando as redes sociais para profetizar, para ver alguém chorando, para se auto-intitular profeta. Gente, fale de Jesus. Muito forte. Pregue, leia a Bíblia com o povo. Leia a Bíblia com o povo. Não queira ser famoso. Pregue a verdade de Deus dentro da palavra. Ensina as pessoas que Jesus está voltando, que o inferno é real, que o diabo existe, que o mundo, as pessoas estão morrendo, que mesmo que não aconteceu o arrebatamento coletivo, hoje mesmo perdi um grande amigo em São Paulo, Osmar, um grande amigo, homem de Deus, a Covid levou. Tem hoje 2 ovelhas entubadas na UTI. A morte está vindo. E a gente fica nessa bobagem, está se autopromovendo, de querer ser profeta, de dizer que está vendo o que não está vendo, de dizer que Deus vai fazer o que Deus não vai fazer. Pare com isso, minha gente. Acabou esse tempo. Elevando o ego das pessoas, nem passou. Elevando o ego das pessoas, deixando as pessoas ainda mais inchadas. De si mesmo. Inchadas de si mesmo. Perfeito. Procurando seus próprios interesses, vivendo suas próprias vontades. Os seus sonhos estão em primeiro lugar. Os sonhos de Deus, que é a igreja. Era como o senhor falou, achei interessante. Eu vou só atrapalhar só um pouquinho. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante. O senhor disse, o culto da escola dominical está na UTI. As doutrinas da igreja estão na UTI. Por que essa live hoje não está bombando aqui? Né? Não tem 200, 300... pessoas, 400 pessoas assistindo, porque esse assunto aqui é para os remanescentes.
são aqueles que querem viver as verdades de Deus, que querem andar nos padrões de Deus, que não querem ser ludibriados por Satanás, mas querem viver na integridade da palavra. E você que está me ouvindo, você é bem-aventurado por estar nessa live e poder ouvir aqui a verdadeira vontade, que é justamente a gente andar nos preceitos, nos caminhos, na retidão. Porque Deus falou para Abraão, Abraão, seja perfeito. Né? Já veio de lá. Exatamente. Né? Sei que para ser perfeito. Não é que nós vamos ser varões perfeitos, mas nós temos que procurar a perfeição. Aquilo que a gente sabe que é distinto, pastor. E por que isso é tão difícil nos dias de hoje? Porque é exatamente isso que o senhor falou. As pessoas estão se enchendo de si mesmas. Elas querem se autopromover. Elas querem as suas vitórias. Chave, é muita chave. Ainda existe essa história de chave. Há muito tempo, quando eu fui para São Paulo a primeira vez, pastor, cantar lá, eu me lembro que isso estava no auge. Era a chave de tudo. Se você cantasse um louvor e desse uma chave, você estava com a sua agenda cheia, lotada. E hoje ainda não é diferente. Já começou há 10 anos atrás. E continua na mesma linha. Ninguém quer ouvir a palavra. As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem o Deus da bênção. Perfeito, perfeito. E as verdades de Deus como essa que está escrita, as pessoas não querem mais ouvir. Não querem mais ouvir. Mas é mistério que a gente fale. É mistério que a gente fale. Então, esses dentes de leão, Josi, voltando, fala do símbolo da crueldade, da destruição, das guerras, da devastidão, do que esses demônios vão criar aqui na terra, para aqueles que aqui ficarem. A Bíblia diz que eles tinham couraças, versículo 9, tinham couraças de ferro. Suas asas faziam barulhos de carro. Não é isso? E de muitos cavalos como a peleja. Isso é símbolo de impiedade. É a impiedade que está dominando o coração dos homens ímpios, ao ponto que vale mais para um governador uma UTI cheia de pessoas que morrem para receber de cada um 19 mil reais para o seu governo do que salvar uma vida. Isso são os homens ímpios que nós estamos vivendo e que estão governando. E que serão eles que estarão aqui pós-arrebatamento da igreja. Acreditem nisso. Não haverá mais tempo para governos futuros. O que eu estou pregando aqui, gente, é uma realidade que vai acontecer assim que houver o rapto da igreja. Assim que houver o arrebatamento da igreja. Começam as sanções dos juízos de Deus sobre a terra. E nós, como igreja, precisamos viver a verdade. E a verdade que Jesus disse lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não dá margem para relativismo. Não. Jesus é a verdade que não aceita mentira. Jesus é o caminho que não aceita atalho. Jesus é a vida pós-morte. Porque existem 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E tem muita gente que está vivo fisicamente, morto espiritualmente. E que vai futuramente viver uma morte eterna. Que a morte eterna é a separação do ver de Deus. Então, precisamos despertar para isso, para que haja em nós um avivamento verdadeiro e que possamos viver essas grandes verdades. Josi, versículo 10 e 11, por favor, para a gente finalizar. E tinham caudas semelhantes a 12 escorpiões e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Segura aí, Josi. Segura aí. Esse aqui são os ministros de Satanás. 2 demônios, 2 governos. Abaddon e Apolion. Perceba que tudo isso que está acontecendo, esses gafanhotos, esses demônios, eles estão organizados. É um reino que está organizado, que tem generais. Abaddon e Apolion. São eles que vão governar essa debandada desses demônios para causar sofrimento na terra. Então, gente,
João está vendo aqui um cenário do Apocalipse que vai acontecer de forma que ele está mostrando os acontecimentos, como vai acontecer, quem vai governar e para onde vai. Nada aqui é aleatório. Isso vai acontecer. Então, a quinta trombeta que será aberta será, digamos assim, o começo do ápice do sofrimento humano. E por incrível que pareça, os homens não irão se arrepender. Os homens vão continuar sendo ímpios. Eles vão morder a língua e vão amaldiçoar a Deus com tudo isso. Não vão se arrepender. Porque chegou o tempo, hoje eles zombam da igreja, fecham a igreja, manda prender a igreja, mas nesses dias não é a igreja que está se vingando. Não. Quem está se vingando é exatamente o Deus que é vingador e não vingativo. É o Deus vingador. Por tudo que fizeram contra a igreja, eles agora estão colhendo o que plantaram. E o versículo 12 diz assim, que é a próxima live. O primeiro ai passou, o primeiro ai, não é? Perceba que a gente terminou na quarta trombeta, Júlio, falando de 3 ais. Quer ver uma coisa? Veja aí, Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Versículo 13. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 que hão de ainda tocar. Agora veja o capítulo 9, o versículo 12. 9 e 12. Passado e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Pronto. É aqui que a gente conclui, Josi, que tudo isso que a gente comentou aqui, que vai acontecer, é somente o primeiro ai. Meu Deus. É somente o primeiro. E repito, o segundo e o terceiro ai é exatamente para a humanidade perdida que aqui ficar. Eu repito que Deus, porque o meu objetivo é exatamente que haja um despertamento em todos nós. Em todos vocês que entraram nessa live, era porque era para vocês mesmo, não eram para outros. Eu não acredito em coincidência. Isso é uma cristocidência. Deus queria falar. Jesuscidência. Isso era que Deus queria falar com vocês. E espero que depois que for publicar a live, vocês possam mandar para familiares. Eu sei, Josi, que zombam de nós, uns não aceitam, não acreditam, mas as verdades de Deus têm que ser ditas, né? Acreditando ou não, mas tem que ser dita. E que Deus venha despertar o coração da igreja, de vocês que ouviram, de todos nós, e que possamos viver o verdadeiro evangelho, na certeza de que a esperança do nosso coração não é viver esses ais, não é viver essas trombetas, não é viver os 7 selos que serão abertos, não. A nossa esperança, e todas as vezes que eu participo da ceia eu digo isso, Jesus disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então a nossa esperança é a volta de Jesus para estarmos para sempre com Ele. Glória a Deus. Amém, cantora? Pastor, essa palavra é extraordinária, né? Vocês que nos ouviram, né? Quero agradecer desde já a vocês. Dizer, pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, porque eu já estava cansada de vir direto de pessoas perguntando quando que nós iríamos dar continuidade. Quer dizer, foi algo que a gente começou sem nenhuma pretensão de continuar. Nós, né, pastor, a gente só ia fazer uma live naquele dia, mas as pessoas tanto se interessaram nesse assunto, que pediram uma série, e a gente está cumprindo o desejo do coração dos irmãos em fazer justamente uma série sobre o assunto, até porque é um assunto pouco pregado, como o pastor já falou, e faz muito tempo que ele vê falar sobre essa palavra escatológica nos púlpitos da igreja. Não é que ele não fala, ele sempre fala, porque eu conheci o pastor Márcio pregando escatologia. Não só o pastor Márcio, como o pastor Genival Bento e os demais pastores alagoanos, até o pastor Ademir
Ademilson, lá de Roma. A Nadia Lagoas, quero mandar um abraço. Ele disse, eu quero participar, não sei se ele está por aqui. Eu quero, na próxima live, pastor, convidá-lo também, tá? Quem sabe segunda-feira. Aí a gente convidá-lo também para, junto com o senhor, né? A gente poder fazer aqui uma live ainda mais dinâmica com outro pastor, que é uma benção, o pastor dela, de Anadias, é uma pessoa de Deus também, assim como o pastor Márcio. Eu acredito que vai ser ainda melhor, mais bênção para a nossa vida. Só que a gente precisa escolher, o pastor já falou aqui do tema, né, pastor? Qual seria o tema da última, da nossa... Os 3 A's, misericórdia. Ainda faltam 2, né? Ainda faltam 2 A's da quinta trombeta. Pronto, então Perfeito. A gente vai encerrar a semana que vem, né, pastor? Pode ser, não é? Pode ser. Pode ser segunda-feira que vem. Então, gente, não percam, tá? Que o pastor falando que ele vai poder participar da outra vez. Não, ele adoeceu, né, da garganta porque pregou. Então, infelizmente, ele não pôde realmente fazer a live. Inclusive, eu adoeci também da garganta, pastor. Parece que deu tudo certo. Eu não tenho... É o inverno. Vai chegando o inverno, né? A gente fica com a garganta assim. Mas a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir... Nós vamos entrar nesses ai. Vai ser muito ai aqui, meu irmão. Então, o grande vai ser o ai na terra dos viventes. Então, já convida todo mundo, porque aí vai ser pipoco. Aí, meu irmão, vai ser algo assim. Sobrenatural. Amém, de Deus vai entrar nesta hora. Eu quero me despedir de vocês. Ai, vamos fazer já o tema. Os 2 ais da quinta trombeta, da 7ª trombeta. Isso. Eu quero me despedir dos irmãos. Agradecer a todos que participaram. E queria que você concluísse mais uma vez cantando, né? Eu de novo? Cantando. Meu Deus, será que tem um playback para ir facinho? Deixa meu marido aqui procurar para a gente cantar, gente. Se você não achar, mas já prepara para a próxima live cantar exatamente. Vai ficar difícil achar agora, porque já desligou. Na próxima a gente marca para a gente cantar novamente, né? Que Deus abençoe o pastor. Deus abençoe, viu? Um abraço no galego aí, nos meninos. E estaremos orando aqui, pastor, ele vai aparecer agora na live. Tá vendo, pastor? Ele Saudade só aparece assim, tá vendo? Não tem que fazer assim, tem que conversar com ele o dia todo e para ele aparecer na live. Fala aí. Saudade, saudade, saudade. Venha pra cá comer um peixe comigo. Eita, vou mesmo, a gente vai. Atravessar a balsa. Atravessar a balsa. Vem-se embora. Amém. Será um prazer. Eliane está mandando a paz e um beijo para vocês, viu? Um abraço, Eliane. Um cheiro no coração. Deus abençoe. Glória. Deus abençoe, meu pastor. Tchau ao meu pastor e a todos os irmãos lá de Pedras. Porto de Pedras. Porto de Pedras. Lá em breve vou conhecer vocês, meus irmãos. Vocês vão me conhecer. Deixa eu passar essa pandemia em nome de Jesus. Um abraço, meu pastor. Glória a Deus. Então, desliga aí que eu estou conseguindo desligar. Deus abençoe meus irmãos. Quero aqui agradecer. Foi muito bom essa live, gente. Quem gostou, enche essa live de coração agora. Bem muito coração. Isso, coração de quem realmente foi abençoado nessa noite. Eu quero ver vocês se manifestando dessa forma. Virtualmente, né, gente? Que eu quero saber como é que vocês estão se sentindo. Né, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi tremendo, gente. Foi uma palavra maravilhosa. Os irmãos já estão indo embora. E eu também estou partindo. E eu quero agradecer a vocês mais uma vez, gente. Obrigado pela companhia. E eu tenho certeza que não só foi a minha vida abençoada. Nos segue aqui. Quem não está seguindo a irmã Josi aqui, segue esse perfil do Instagram, porque aqui nós vamos ter muita coisa boa ainda, tá? A gente só estamos começando. Então, em nome do Senhor Jesus, se você não é nosso seguidor, não digo nem seguidor, intercessor, coloca aqui, irmão. Não custa nada. Intercessores, sigam lá o pastor Márcio. Intercessores, sigam aqui a irmã Josi Silva. Nos ajude a ampliar este trabalho que está sendo maravilhoso e alcançando novas vidas. Não esqueça, antes de ir embora, nos siga aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço, pessoal. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima live, se assim o nosso Deus nos permitir. Paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus. Deixa eu desligar aqui.